Olá, professora! Como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então, parabéns a você porque está dedicando o seu tempo para aprender um pouco mais e assim impactar, primeiramente, a sua vida e depois impactar a vida de outras pessoas também. Eu sou Rafaela Ferreira e eu ensino professoras a se sentirem valorizadas, seguras e em paz, apesar da sobrecarga emocional, sim, e continuar fazendo a diferença na vida dos seus alunos. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo, como muitos talvez já saibam, sou professora de História da Arte também, coordenadora pedagógica e terapeuta comportamental. E em parceria com a Escola da Inteligência, nós damos palestras nas escolas e também em escolas de pais. Então, nosso convívio e nossa intimidade com a escola e com essa profissão é fantástica, fala a verdade. Eu escuto professoras e eu escutei essa semana o seguinte relato, que foi alguma coisa que me chamou muito a atenção. Por isso, então, desse tema que eu quero trabalhar hoje com você, profemoção. Isso existe? Profemoção. O que é profemoção? Você é pura profemoção. E eu também. Mas o que é essa profemoção? Isso existe? Eu já vou te explicar o que é isso, porque hoje eu escutei o seguinte relato assim, ó, essa semana, né? Eu escutei o seguinte relato assim, olha, Rafa, muitas vezes eu tenho uma mistura de sentimentos dentro de mim, uma mistura de sentimentos. Tem dias que eu acordo empolgada para dar aula, mas tem dias que eu vou extremamente desmotivada para dar aula. Mas eu vou porque eu tenho que fazer isso. E essa montanha-russa emocional, ela percorre as nossas vidas e com certeza você já sentiu isso também. Quantas vezes você acordou extremamente motivada para dar aula e quantas vezes você foi dar aula porque tinha que ir por obrigação. Então, profemoção, né? É professora mais emoção. É isso que é profemoção. E fala a verdade que nós somos super profemoção, não é mesmo? Nós estamos ali envolvidas emocionalmente com a vida dos nossos alunos, sim. Nós queremos ver os nossos alunos evoluírem, nós queremos ver os nossos alunos de Fundamental 1, infantil, começarem a escrever ali, né, no infantil e depois no Fundo 1, começar a elaborar frases, fazer contas. Depois no Fundamental 2, nós somos aquelas professoras que querem ensinar o conteúdo para que ele se desenvolva. E lá no ensino médio, nós estamos lá junto com eles, torcendo para que eles se formem e desenvolvam uma carreira magnífica. Quantos alunos e ex-alunos que passaram por mim hoje estão aí sendo profissionais bem-sucedidos e alguns seguindo a nossa mesma profissão de professoras. Fala se isso não é impactar a vida dos nossos pequenos. Quantos dos nossos pequenos, quantas das nossas crianças, dos nossos alunos, quando vão brincar? Ah, vão brincar? Vamos. O que você vai ser? Eu vou ser a professora. Por que ele vai ser? Por que ela vai ser a professora? Porque de alguma forma, professora, você já tocou emocionalmente a vida dela. E isso é muito importante. É muito importante nós entendermos isso. Mas antes de entender esse toque emocional que nós podemos fazer para os nossos alunos, nós precisamos entender como essas emoções, elas estão dentro das nossas vidas. Nós já falamos, né, sobre as emoções como sinalizadores, nós já falamos sobre isso, que as emoções como sinalizadores, elas não são nem boas ou nem más. Não existe uma emoção que ela é boa ou que ela é má. Não, as emoções, elas são sinalizadoras e elas são nossas. Se elas são nossas, eu preciso aprender a gerenciar as minhas emoções. Eu preciso aprender a gerenciar a minha raiva, o meu medo, a minha tristeza, a minha alegria, a minha aversão, né? Eu gerencio elas todos os dias.
Por que eu gerencio todos os dias? Porque essas emoções são minhas e estão presentes na minha vida diária todos os dias. E aí, quando eu vou para o meu ambiente de trabalho, quando eu vou para a escola, quando eu estou lá, eu estou impactando vidas que estão em formação. Eu estou impactando vidas que estão sendo formadas, que estão ali para aprender, para brincar, de forma lúdica e vão lá aprender a conviver também em sociedade. Porque é na escola que tudo isso acontece. A escola é um ambiente mágico. Nós não aprendemos a conviver em sociedade dentro da nossa casa. Nós não aprendemos a conviver em sociedade trancados lá no nosso quarto. Nós aprendemos a conviver em sociedade no convívio escolar. Nossas crianças aprendem a conviver em sociedade no convívio escolar. É ali, você, professora, que ensina. Ensina sim. Olha, empresta isso aí para o amiguinho. Olha, empresta isso para o seu colega. Olha, cuida das suas coisas. Ó, organiza aí. Olha, faz isso. Porque você fica, se você é professora de Fundamental 1 e infantil, você fica 5 horas por dia, todos os dias da semana, com o seu aluno. E se você é professor de Fundamental 2 e ensino médio, você está ali ensinando e incentivando ele a estudar, ele a aprender e ver no brilho dos olhos dele quando ele se encanta com aquilo que você está ensinando. Agora tem algumas coisas extremamente importantes para essa profemoção. Isso existe? Existe sim. Você é também emocional, assim como eu. As emoções fazem parte das nossas vidas, as emoções estão em todos os momentos que nós estamos vivendo, como nós já também falamos sobre isso, mas nós temos algumas coisas que podem estar certas ou estar erradas, assim como numa avaliação. Quando nós corrigimos uma avaliação dos nossos alunos, nós colocamos lá, isso está certo, isso está errado, isso está certo, isso está errado, isso está certo, isso está errado. Então nós vamos usar, tá? Essa questão se existe emoção certa ou existe emoção errada. O que nós sabemos é que não existe emoção boa e nem emoção ruim, são todas emoções. Mas o como eu vou reagir diante das situações pode ser que eu reaja de forma equivocada, de forma errada ou de forma assertiva. E é o que nós mais queremos, né? Acertar. Então eu vou primeiro, para a gente começar, vamos fazer uma prova aqui, né? Já que estamos falando de professoras e você gosta de dar prova para os seus alunos, você gosta de avaliá-los, eu vou fazer uma provinha agora com você com 5 questões. Não se preocupe que você não precisa responder para mim, você vai responder para você mesmo. Olha como eu sou uma professora boazinha, hein? Não precisa responder para mim, você vai responder para você mesmo. E você vai dar nota de 0 a 5. 0 é nada, isso aí não funciona, não é assim que eu ajo, e 5 é muito, é assim que eu estou agindo. Então 0 é não ajo dessa forma, e 5 é ajo dessa forma. Como isso já é ferramenta também, eu já vou pôr o meu chapéu. Assim você fica atento, já vai pegar o seu caderno, já vai pegar o seu marca-texto, pega suas canetas coloridas, pega o seu caderninho e você já anota aí, então, né, na profemoção, as perguntas que eu vou fazer. Então, vamos lá. Olha só, presta atenção no que eu vou te contar e vou perguntar para você. Na maioria das vezes, eu mostro e sinto a emoção apropriada, mas com a intensidade incorreta? Um exemplo aqui. Você tem uma preocupação e essa preocupação ela é justificada. Você está preocupada e isso é justificável. Mas quando você sente isso de forma excessiva? E aí você muitas vezes se paralisa ou você se exalta demais? De 0 a 5, como é que você se avalia nisso? Segundo,
na maioria das vezes, eu sinto a emoção apropriada, mas eu expresso ela de forma errada. Eu estou sentindo a emoção apropriada, mas na hora de me expressar, eu me expresso de forma errada. Exemplo, a sua braveza, ela é justificada. Ela é. Estou brava mesmo, porque tem motivo para eu estar brava. Mas, na hora de você se expressar, você se expressa de forma errada. Por exemplo, você engole aquele silêncio e você fica remoendo aquela raiva dentro de você, você remoe isso dentro de você, você fica remoendo isso de você, dentro de você, e se alguém pergunta, tá tudo bem? Você fala, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas não está tudo bem. Você se expressou da maneira errada. Porque você podia ter falado, não tá tudo bem, eu fiquei muito brava. Né? Então você age assim. É o famoso engolir sapo. Né? Vamos lá. Terceira pergunta. Na maioria das vezes, eu sinto a emoção errada. Nem sempre nossa reação é intensa, mas também nem sempre a nossa forma de expressão ela é incorreta. Então responda, na maioria das vezes eu sinto a emoção errada? Vou te dar um exemplo. O problema não é o porquê você ficou demasiadamente receosa. Você ficou demasiadamente receosa. O problema é que você percebeu depois que não precisava ter ficado com medo. É aquele negócio, sabe? Nossa, eu vou, eu não vou, eu faço, eu não faço. Ai, nossa, eu vou, eu não vou. Meu, você está com a emoção errada. Você está com a emoção errada. E daí, depois que alguém te dá um empurrãozinho e você vai, você fala, nossa, era só isso? Por que eu fiquei com medo de fazer só isso? Nossa, era só lá e dar uma aula e fazer essa explicação? Nossa, por que eu fiquei com medo de fazer isso? Se eu domino o que eu estou fazendo? Nossa, era só lá e fazer um enfeite? Nossa, por que eu fiquei com medo de fazer isso? Se eu domino aquilo que eu estou fazendo? Então, na maioria das vezes, você sente a emoção errada? Quarta pergunta. Na maioria das vezes, você sente a emoção apropriada com a intensidade correta, mas na hora de se expressar, você se expressa de forma errada. Diante da situação, eu posso sentir tristeza, eu posso sentir a intensidade adequada, eu posso chorar, mas quando eu vou falar, eu falo com grosseria. Eu posso estar triste por aquilo que aconteceu, aquilo pode estar machucando, está na intensidade adequada ali, machucou mesmo o meu coração. Mas na hora que eu vou falar, ao invés de só me expressar, eu me expresso com grosseria, eu me expresso com braveza, eu me expresso soltando as ventas. É assim? Fogo pelas ventas, né? É assim? Como é que você tem se relacionado com as suas emoções? E a última pergunta para você, professora. Na maioria das vezes, eu sinto a emoção apropriada, eu sinto a intensidade correta e eu consigo me expressar adequadamente com o que eu estou sentindo. Tipo, eu estou com raiva, eu consigo gerenciar a minha raiva e eu consigo falar de maneira assertiva. Eu fiquei com raiva sim, eu senti, gerenciei e na hora de me expressar, eu vou me expressar de maneira assertiva. Então, nós temos sim várias respostas. Nós temos como errar
no sentimento das nossas emoções, não que elas sejam boas ou ruins, mas nós temos como errar, gerenciar mal as nossas emoções. Nós temos como gerenciar bem as nossas emoções. Nós temos como gerenciar mal a intensidade que nós colocamos nessas nossas emoções, como eu tenho também como gerenciar bem a intensidade das minhas emoções. Eu tenho também como gerenciar mal a forma que eu me expresso e eu também tenho como gerenciar bem a forma que eu me expresso. E isso é fantástico e esclarecedor. É fantástico e esclarecedor isso. Por quê? Porque quando nós olhamos, é como se nós estivéssemos passando numa peneira aquilo que realmente tem que cair de saudável aqui em nossas vidas. Como é que está o meu gerenciamento emocional? Eu sinto emoções além da conta ou sinto as emoções de forma equivocada? Eu me expresso, gerencio a intensidade daquilo que eu sinto. Eu costumo fazer tempestade em copo d'água ou eu me calo diante daquilo que está acontecendo e eu fico ali. Eu me expresso de forma adequada àquelas situações ou eu acabo esbravejando com as coisas que estão acontecendo. E isso não é só com, não é só aqui, eu ia falar assim, não é só aqui no nosso ambiente de trabalho, né? Na nossa casa também. Mas assim, não é só com os nossos alunos, muitas vezes. Não é só com a coordenação, muitas vezes. Às vezes é com o nosso colega de trabalho, né? Então, nós temos que lidar com os nossos alunos, eu tenho que saber gerenciá-los, né? Gerenciar a minha emoção em relação a eles, eu tenho que saber gerenciar tudo isso em relação à minha coordenação, eu tenho que saber gerenciar tudo isso em relação aos pais, e eu tenho que saber gerenciar tudo isso também em relação à minha colega de trabalho, a professora que está ali do meu lado também. Olha que legal, né? Fala que isso não é um aprendizado e tanto. A escola é o melhor lugar para aprender a se conviver em sociedade. E isso é fantástico e esclarecedor. Por isso, professora, que eu ensino professoras a se sentirem valorizadas. Como é importante você cuidar das suas emoções. Cuide de você primeiro. Por isso que essa série aqui chama Cuidando de Quem Cuida. Cuide de você. Cuide de como é que você está peneirando a sua emoção, a sua intensidade e a expressão para que você possa ser mais assertiva nas coisas que você tem feito. Porque acertar, e você sabe disso, acertar faz um bem danado. Vamos acertar sempre? Não. Não ache que vamos acertar sempre. Não vamos viver no mundo das histórias, né, maravilhosas infantis que no final a princesa casou com o príncipe e viveram felizes para sempre. Não! Nós não vamos acertar sempre. Mas quando nós gerenciamos as nossas emoções, quando nós entendemos a intensidade, gerenciamos a intensidade das nossas emoções e quando nós gerenciamos o como vamos expressar aquilo que nós sentimos, a possibilidade de ter assertividade é enormemente maior. É enormemente. É muito maior. Então, isso é importante, sim, porque diante da sobrecarga emocional que nós vivemos dentro do nosso ambiente profissional, dentro da sociedade que estamos envolvidos, ter essa inteligência emocional é extremamente importante. Então, muito importante você cuidar, porque é dessa forma que você vai, sim, continuar fazendo a diferença na vida dos seus alunos. Porque os seus alunos olham para você como alguém que está ali para ajudá-los. Os pequenos olham com admiração. E você não ache que os do Fundamental 2 de ensino médio também não olham para você com admiração. Eles olham também. É que nós precisamos, cada vez mais, olhar para nós primeiro. Organizar, gerenciar as nossas emoções.
porque dessa forma nós vamos nos sentir seguras, nós vamos nos sentir em paz, e aí sim cuidar da nossa vida para poder também cuidar da vida dos nossos alunos. Como é que você ganha um adolescente? É quando você simpatiza com ele, se empatiza com ele. Como você ganha um pré-adolescente de Fundamental 2? Quando você empatiza com ele. Porque e como você ganha os seus alunos do Fundamental 1 e infantil? Quando você os acolhe. Ali, a criança em formação, ela tem a necessidade do acolhimento. A necessidade da criança, quando ela vai crescendo, pré-adolescente e adolescente, ela tem essa necessidade da empatia. Por quê? Porque lembre-se, professora, atrás do seu aluno existe uma pessoa em formação. E você, assim como eu, somos responsáveis também pela formação dessas vidas. Ali existe uma alma, ali existe um serzinho em formação. E nós somos pessoas que podem impactar a vida desses nossos alunos. A sua profissão, professora, é linda, é magnífica. Né? Você pode estar sobrecarregada? Pode. A sociedade nos sobrecarrega? Sim. As coisas que acontecem acabam caindo muitas vezes no nosso colo? Sim. Mas isso não é motivo para desistir. Mas às vezes podemos nos sentir desmotivadas para ir no trabalho? Sim. Mas nós precisamos olhar para dentro, corrigir a rota, gerenciar melhor aqui, para ir olhar e falar, opa, estava desviando, volta, opa, estava desviando, volta, opa, estava desviando, volta. Não sei quantas de vocês gostam de cozinhar, de fazer um bolo, essas coisas todas, né? Eu não tenho habilidade para isso, não tenho mesmo. Mas quantas de vocês gostam de fazer bolo, essas, né, guloseimas? E nós sabemos que nem todo bolo sai como a gente espera sempre. Então não vá achar que sua vida vai ser sempre mil maravilhas. Não vai. Às vezes você vai acordar desmotivado. Mas tudo bem. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para isso, entender o motivo, gerenciar aqui dentro, corrigir a rota e um passo de cada vez. Um passo de cada vez. É assim que nós vamos. Então, o que, né, esse gerenciamento, muitas vezes, eles nos provocam. Olha, a alegria, o medo, a raiva, né, a tristeza, a surpresa, a gratidão, a admiração, enfim, todas essas emoções, elas ocupam lugar na nossa vida. E muitas vezes nós costumamos classificar essas emoções como boas ou más, úteis ou inúteis, desejáveis ou indesejáveis. No entanto, isso é uma lamentável confusão. As emoções não são nem boas e nem más, nem úteis e nem inúteis, elas não são desejáveis e nem indesejáveis. Todas as emoções são úteis, todas as emoções são recursos. Você está cheia de recurso dentro de você. Se você não se permite sentir tristeza, como é que você vai gerenciar isso para poder entender a tristeza do seu aluno? Se você não se permite sentir ansiedade, a ansiedade tem um ótimo poder dentro dela. Como você vai gerenciar isso para poder empatizar com o seu aluno, para ensiná-lo como a gerenciar a ansiedade dele também? Então isso é extremamente importante. O que seria das nossas vidas se as emoções não fossem nossos sinalizadores? Você pode sim gerenciar as emoções de forma errada e você pode gerenciar as emoções de forma correta. É o gerenciamento aqui que é importante, de acordo com o contexto que você está vivendo. Então, as emoções, elas agem principalmente em 3 planos. Elas agem no pensamento, no comportamento e nas relações sociais. Esses são os 3 planos que as emoções, elas interferem. Então, elas vão interferir
tá? Nos nossos pensamentos, elas vão interferir no nosso comportamento e elas vão interferir nas nossas relações, sociais. Elas vão interferir. Por isso que a emoção, a intensidade e a expressão, ela vai ter uma conexão muito grande com tudo isso. E lógico que assim como eu, você também quer ter uma vida, né? Que você se sinta assim, valorizada, segura, em paz. Apesar das sobrecargas emocionais e continuar fazendo o que você faz de melhor. Continuar fazendo a diferença na vida dos seus alunos. E por que decidir conviver melhor com as nossas emoções, gerenciar melhor as nossas emoções, é de extrema importância? Porque de acordo com pesquisas, você sabe que eu sempre gosto de trazer algumas pesquisas aqui, alguns relatos, né? Porque nós professoras gostamos bastante de entender de onde que veio, para onde que vai, para que serve e assim vai, né? Porque somos professoras, afinal de contas. Então, de acordo com algumas pesquisas, elas demonstram que as emoções mal gerenciadas, guarda isso, professora! Emoções mal gerenciadas, elas exercem efeitos negativos na nossa saúde mental, trazendo riscos de ansiedade, depressão e assim por diante, e também problemas físicos. Estudos chegam a confirmar que existe uma grande ligação nesse mau gerenciamento emocional com ataques cardíacos. Tanto que a ansiedade, você sente aqui, né? Você sente aqui, ó. É aqui que você sente. Por outro lado, as pessoas que sabem gerenciar bem as suas emoções têm chances de apresentar, sim, uma boa saúde, vivem mais tempo e cultivam relações sociais enriquecedoras. É isso que você quer para a sua vida, é isso que eu quero para a minha vida também. Nós sabemos que os problemas sempre vão existir. Ainda mais se você é professora de matemática, fala a verdade, né? Sempre vai existir problema, porque o problema é sua ferramenta de trabalho. Ué, você chega na sala e fala assim, alunos, vamos aprender a resolver problemas. Mas é isso que nós temos que fazer, aprender a resolver os problemas e não ficar rodopiando dentro do problema. Eu preciso resolvê-los. E nós sempre vamos ter problemas para resolver, porque essa é a vida. Mas o como eu vou gerenciar as minhas emoções, o como eu vou trazer isso de intensidade para dentro de mim e como eu vou me expressar faz toda a diferença. E isso faz toda a diferença mesmo. Porque você é humana, eu sou humana, às vezes o negócio balacobaco não vai dar muito certo, né? Às vezes eu não vou conseguir fazer isso, mas tá tudo bem também. Tá? O que importa é que nós busquemos fazer cada vez mais e buscar esse caminho assertivo. Mas se uma hora ou outra eu escorregar, perfeito, você é humana, eu sou humana também. Então, nós precisamos entender que conforme nós vamos nos relacionando, nós vamos aprendendo, porém, com consciência, porque eu preciso me relacionar com os meus alunos, com a minha coordenação, com a minha direção, com os pais de aluno, eu preciso me relacionar com as outras professoras que trabalham comigo e assim vai, né? E quanto mais eu vou aprendendo a gerenciar minhas emoções, mais interações e afeições eu vou ganhando e vou tendo para com os meus alunos e assim vai, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui, que eu trouxe mais alguma coisa para vocês aqui. Olha só, eu tenho alguns depoimentos aqui, eu tenho 3 depoimentos que eu trouxe de professoras também que já participaram dos nossos treinamentos de gerenciamento, né, das emoções,
né, gestão emocional, e olha o que elas trouxeram aqui para poder compartilhar com vocês. Qualquer coisa é só buscar no site, vocês vão ver esses depoimentos e até as fotos dessas professoras também. A professora Simone disse assim, ó, eu melhorei muito minha ansiedade e frustrações trabalhando o gerenciamento emocional, trabalhando isso dentro de mim, buscando mudar isso dentro de mim e não tentando mudar o outro. E agora eu me sinto mais leve. A professora Gláucia disse o seguinte, parar de prestar atenção, parar e prestar atenção no meu sentimento e me respeitar e assumir os meus sentimentos fez toda a diferença. A professora Ângela colocou assim, ela disse o seguinte, quando eu gerencio os meus sentimentos, isso coloca diante de mim a possibilidade e a necessidade de uma autoavaliação emocional. Eu tomei consciência de uma angústia e isso abriu uma porta que estava fechada. Aí, você pode pensar assim, eu te deixo pensar. Você pode pensar, mas eu já faço terapia. Né? Eu já faço terapia. E por que eu vou precisar gerenciar as minhas emoções? Será que gestão emocional vai resolver os meus problemas? Eu vou te responder. Eu também faço terapia. Mas saber gerenciar as emoções é completamente diferente. Por que é diferente? Você deve continuar fazendo terapia, sem sombra de dúvidas. Mas quando você gerencia as suas emoções, você aprende algo novo. E você, professora, sabe como isso é importante. Olha a imagem que eu coloquei lá. Fazer terapia é como se você entrasse, assim como eu faço. Eu entro ali, eu coloco, eu explano, eu falo, eu escuto. E é como se eu saísse dali com um quadro novo na mão. Eu saio com um quadro novo ali. Ótimo, perfeito. Mas quando eu gerencio as minhas emoções, eu aprendo a pintar o quadro. Eu aprendo a pintar o quadro da minha vida. Eu aprendo com técnicas, com ferramentas, com método, com aprendizado, a pintar o quadro da minha vida. E eu consigo rever, eu consigo olhar de novo, eu consigo olhar para mim e ir cada vez mais me aceitando e pintando a minha vida da cor que eu quero e desejo. Isso é diferente. Fazer terapia é fantástico. Gerenciar as emoções e aprender com ferramentas, métodos é extraordinário, é magnífico. E professora, você sabe disso. Sabe como você sabe disso? Porque quando você dá uma avaliação ao aluno, o que você espera? Você espera que ele leve para casa aquela avaliação e traga aquela avaliação toda respondida porque ele copiou e colou de algum lugar, ou porque a família ajudou ele a fazer, ou você quer olhar para o seu aluno e ver ele se desenvolvendo, e ver ele criando coisas novas, e ver ele questionando, e ver ele criando ali, fazendo questionamentos fantásticos, e você olhando o crescimento dele ali. Você sabe disso, o qual é mais importante para você. Porque quantas e quantas vezes nós pegamos trabalhos que chegam para nós e você sabe, quando o aluno colocou a mão naquele trabalho, o aluno fez aquele trabalho, o aluno se esforçou para fazer aquele trabalho, você conhece ele, você sabe até os erros que ele cometeu ali para fazer aquele trabalho e você fala, nossa, ele fez isso. E quando você recebe um outro trabalho totalmente fake, que não foi feito pelo aluno, e aí você tem que dar nota. Qual é
que você valoriza ali. Entende o porquê que gerenciar as emoções é tão importante nas nossas vidas? Porque você vai trabalhar consigo. A terapia também é importante. Continue, faça os dois. Um não elimina o outro. Um não elimina o outro de jeito nenhum. Um complementa o outro. E quanto mais você vai aprendendo a gerenciar as suas emoções, mais bonito e mais valioso vai ser o seu quadro. Então, você já aprendeu, né? Se você tem nos acompanhado, você já aprendeu a identificar as suas emoções, dar nome às suas emoções. Você tem um alfabeto todo para dar nome nas suas emoções. E quanto mais nós vamos compreendendo as nossas emoções, isso vai ficando cada vez melhor. Isso vai ficando cada vez melhor, porque nós vamos tomando consciência das nossas emoções. E você já sabe, né, que 25 segundos, professora, é tudo o que você precisa. 25 segundos é tudo o que você precisa para iniciar esse caminho de gerenciamento emocional, para iniciar o seu trajeto, para poder chorar, se recompor e voltar, para poder sentir raiva, regular, gerenciar e continuar, para poder viver esse turbilhão emocional que você vive dentro de sala de aula e chegar em casa satisfeita com o resultado que você obteve. É acolher, muitas vezes, pais que não sabem nem ao certo como agir, muitas vezes, porque é tudo novidade. E você poder aconselhar, poder entender, poder acolher e poder explicar como é que é o processo. É na escola, é com você, professora, que muitas e muitas vezes você chega para o pai e fala assim: olha, pai, seria muito importante levar o seu filho para fazer uma avaliação oftalmológica, porque eu tenho percebido que ele fecha os olhinhos assim, ó, para ler aquilo que eu escrevi na lousa. Olha a importância que você tem, professora. Olha como você é valorizada e olha como isso pode ser tão trabalhado dentro de você, para você cada vez mais ir se sentindo valorizada na sua profissão. Então, nós já passamos, sim, por essa peneira. E essa é a nossa ferramenta. Essa ferramenta super simples são as 3 peneiras. Então, anota aí agora. Profemoção, né? Profemoção, a aula da profemoção. Isso existe? Existe sim. Então, você vai anotar 3 perguntas. 3 perguntas, que são as perguntas dessas 3 peneiras, tá? E isso dá para fazer em 25 segundos. Tá? Você pode colocar um post-it na tua agenda, você pode colocar um post-it pertinho ali da sua mesa de trabalho, ali da sua sala de aula. Você pode colocar, né, no seu computador ali um post-it ou um lembrete, até aqueles post-its que fica na tela ali do computador. Mas coloque essas informações, essas 3 perguntas que eu vou fazer agora, para você ir perguntando conforme as coisas vão acontecendo e ajudar no seu gerenciamento emocional. Olha só, quais são as perguntas? Anota aí, grifa e depois passa lá no seu post-it ou deixa isso num lugar visível, no seu caderno, na sua agenda, onde for, tá? Essa emoção está adequada à situação? Eu vou repetir, tá? Esta emoção está adequada à situação? Segunda pergunta que você vai anotar. A intensidade que eu senti está coerente? A intensidade que eu senti está coerente? A terceira pergunta.
A maneira que me expressei está alinhada com a emoção e com a intensidade? Vou repetir, tá? A maneira que me expressei está alinhada com a emoção e com a intensidade? Anota, professora. Anota essas 3 perguntas. Anota essas 3 perguntas. Essas 3 perguntas você consegue decorar, você consegue entender, você consegue introjetar, você consegue deixar ela fixa na sua mente, sim, para que elas possam te ajudar, tá? E essas perguntas você consegue fazer em 25 segundos. A emoção está adequada à situação? A intensidade que eu senti, ela está coerente? A maneira que eu me expressei, ela está alinhada com a emoção e a intensidade? Isso faz toda a diferença. Porque você não precisa esconder a sua emoção, você não precisa engolir tudo aquilo que acontece, mas você pode se expressar da maneira mais adequada. Você pode sim sentir raiva, mas você tem que regular e ver se aquilo que você está sentindo, a intensidade que você deu para a raiva, ela está coerente. Ela está coerente com a situação. É raiva que eu tinha que sentir naquele momento? Raiva é um sentimento que nos impulsiona, é um sentimento que vem movido pela injustiça. Isso é raiva. Ela tem lá a sua raiz, a raiz é na injustiça daquilo que está acontecendo. Eu não estou concordando com aquilo que está acontecendo, então eu senti raiva. Ok, esse é o sentimento, identifiquei. Agora, a intensidade dessa raiva, ela está coerente? Eu preciso sentir uma raivona por um negocinho assim? Ou eu posso sentir uma raivinha por um negocinho assim? Então, ela está coerente a intensidade da raiva? E quando eu vou me expressar da maneira alinhada a isso? Eu gerenciei a minha intensidade, eu vou me expressar? Olha, aconteceu aquela situação e realmente no momento eu fiquei com raiva. Eu fiquei com raiva porque eu senti que houve uma injustiça naquilo que aconteceu, porque foi assim, assado e assim. Eu não preciso sair muitas vezes gritando, acusando, apontando o dedo. Não, vamos gerenciar primeiro, vamos olhar primeiro, vamos pintar um quadro bonito, vamos pintar um quadro bonito. Sabe por quê, professora? Porque antes mesmo de ensinarmos conteúdo, antes de ensinarmos o letramento, antes de ensinarmos os problemas matemáticos, antes de ensinarmos a ler e escrever, nós também educamos pelo exemplo. E aí, tem uma coisa que muitas vezes está introjetada em nós e que muitas vezes nós não damos conta. Como é que você pede silêncio para a sua sala de aula? Silêncio! Fica quieto aí, pessoal, que eu quero dar aula! É assim que você pede silêncio? Vamos parar de gritar! É assim? E tá vendo que são coisas simples? A forma que eu me expresso tá coerente? Eu gerenciei as minhas emoções? Nossa, mas eu fiquei com muita raiva. Tudo bem, você pode ter ficado com muita raiva. Mas a intensidade está correta com a situação? E a forma que você está se expressando vai ser assertiva? Porque o que você está falando está incoerente com a sua fala. Para de gritar! Eu estou gritando! Para de gritar! Eu estou gritando! Tem outras e outras maneiras de poder acolher e poder fazer a diferença também. Pessoal, quando eu levantar o braço, eu vou ficar em silêncio.
E por favor, fiquem em silêncio também. Esse é o nosso combinado, tá bom? Levantei a mão, vocês vão ficar em silêncio aí e eu vou esperar. E aí, a sala começa a falar, você levanta a mão. Um, outro, fala, silêncio, olha lá, o professor levantou o braço, esse foi o combinado, para de falar, Aí você respira e continua. Irritou? Trouxe turbulência? Trouxe uma revolução aqui dentro emocional? Trouxe. Mas 25 segundos, professora, é tudo o que você precisa. 25 segundos é tudo o que você precisa para receber a informação, para absorver a informação, para ressignificar essa informação, para processar essa informação e para tomar atitudes mais assertivas. E você sabe que isso faz toda a diferença. Por quê, professora? 25 segundos é tudo o que você precisa, tá? Então, olha aqui e segue, né? Na rede social, segue aqui, se inscreve no meu canal e procura aqui e vai lá, tanto no Insta quanto no Face e também nas plataformas as plataformas estão aqui agora, nas plataformas de áudio, porque eu estou lá, Rafaela Ferreira 25 segundos, porque juntas nós podemos fazer a diferença. E faz um favor para mim, faz um favor de verdade, faz como uma excelente professora que você é. Compartilha esse conteúdo, clica aí naquela setinha do compartilhar e compartilha com as suas amigas, com as suas colegas, com as suas professoras, por quem já foi professora, vamos fazer diferença. Vamos nos sentir valorizadas e vamos sim nos sentir seguras e em paz para fazer e continuar fazendo a diferença na vida dos nossos alunos. Por quê? De novo, 25 segundos aqui, 25 segundos é tudo o que você precisa.